Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Eu sou Afonso Bezerra e tô de volta por aqui com mais uma edição do nosso Bem Viver, um programa feito com muito carinho pela equipe do Brasil de Fato, especialmente para você. E no programa de hoje nós vamos falar, claro, sobre os 60 anos do golpe militar. O tema é importante, mas também vamos falar sobre política, saúde, meio ambiente e muito mais. Vem comigo conferir os destaques dessa sexta. Na edição de hoje, nós conversamos com Frei Beto para falar sobre os 60 anos da ditadura militar. Após denúncia feita por uma liderança do povo Runicuim, Ministério Público Federal faz recomendação a cartórios do Acre para não recusarem registros de nomes em línguas indígenas. Brasil apresenta redução significativa no desmatamento, mas saldo positivo é anulado pelo aumento da perda florestal em nível global. Feira da Agricultura Familiar em Pernambuco celebra a produção sustentável, agroecológica e destaca o protagonismo feminino no processo produtivo e geração de renda. No Mosaico Cultural, uma linda homenagem a Moraes Moreira, com o lançamento do disco Moraes é Frevo, uma obra fruto da parceria dos filhos do cantor. A gente confere esses assuntos e muito mais a partir de agora. Brasil, o Regimento Sampaio, o grupo... Futuro interrompido. 60 anos do golpe no Brasil. E nós começamos o programa de hoje relembrando os 60 anos do golpe civil-militar de 1964, com uma entrevista exclusiva com Frei Beto. Frei Beto é frade dominicano, jornalista e escritor que foi preso por 2 vezes pela ditadura militar. Essa experiência está relatada em alguns livros, dos mais de 70 que ele já escreveu. No mais famoso deles, Batismo de Sangue, Frei Beto traça o perfil político de Carlos Marighella e narra episódios em torno do guerrilheiro. Fala da participação dos frades dominicanos no movimento de guerrilha e também dos seus tempos na clandestinidade, entre outros temas. Na entrevista, conduzida pelo meu colega de redação José Eduardo Bernardes, Frei Beto falou sobre as gravações do documentário que narra a trajetória política dele e comentou também sobre a sensação de ter a própria vida retratada no cinema. Olha, eu não sei, eu realmente acho que se vai servir para mostrar a trajetória de uma pessoa que a vida inteira foi movida ao esperançar, como diria o Paulo Freire, uma pessoa que a vida inteira foi militante, enfim, que está viciada em utopia, tudo bem, eu me dispus, já que eles tiveram interesse, não fui eu que fui contratá-los, chamá-los, propor, nada disso, eles que vieram. E, de fato, eu reconheço que, por razões independentes até da minha vontade, eu tenho muitas vidas em uma só, né? De fato, eu não fiquei restrito a uma atividade, por exemplo, a minha atividade pastoral como frade dominicano. Não, eu tenho uma atividade política sem ser partidário, eu nunca fui militante partidário, embora muitos pensem o contrário. Tenho uma atividade de jornalista, tenho uma atividade de educador popular, enfim, então tenho várias atividades e essas pessoas se interessaram e estão fazendo esses documentários. Durante os 21 anos de ditadura militar eu fui preso 2 vezes, a primeira vez em 1964 por 15 dias, a segunda vez de 1969 até 1973 por 4 anos, mas, não sei, eu acho que o fato de eu exercer uma atividade que, segundo os psicanalistas amigos, é altamente terapêutica, que é a escrita, isso talvez, eu nunca fiz análise, mas de qualquer forma, o fato de escrever muito
e uma escrita muito memorialista, às vezes autobiográfica, talvez seja um fator terapêutico que me ajude a, aparentemente, ficar equilibrado. Aparentemente, porque, dizia o Fernando Sabino, eu sou mineiro, né? Que mineiro nasce louco, depois piora. Evidente, né, que além de tratar do documentário, ele também abordou na entrevista os 60 anos do golpe militar. Comentou sobre as dificuldades do Brasil em rever o seu passado e sobre a importância dos testemunhos de pessoas que viveram aquele período na pele. Nesse ponto, nós temos muito a aprender com a comunidade judaica. Jamais esquecer. Jamais. Porque quando se esquece o passado, corre-se o risco de repetir no presente aquele passado como projeto de futuro. Então, não podemos de maneira alguma abrir mão de comemorar essas efemérides. E comemorar no sentido etimológico do verbo, que é fazer memória, não confundir com celebrar. Muita gente confunde. Então, nós temos que comemorar o golpe militar de 1964, como temos que comemorar a morte da Marielle, do Alexandre Vanuc, do Vladimir Herzog e de tantos outros que foram sacrificados pelas forças de direita. Isso é fundamental para que não se repita, para que se crie uma cultura da indignação, para que as pessoas se sintam, totalmente impossibilitadas de vir a repetir ou aderir a quem repete essas tragédias. Eu creio que é muito importante isso. E lamento, né, que o governo atual, o Lula III, não tenha encabeçado uma mobilização nacional para comemorar os 60 anos do golpe militar. Mas cabe a cada um de nós, os nossos grupos, partidos, associações, sindicatos, movimentos populares, tomar alguma iniciativa, né, para poder impedir que o Brasil continue sendo um país de quarteladas. Nós tivemos quartelada na proclamação da República, tivemos quartelada no tenentismo, tivemos quartelada na Revolução de 30, que resultou na posse do Getúlio, tivemos quartelada em 37, tivemos quartelada em 54, que levou à morte, ao suicídio de Getúlio Vargas, tivemos quartelada em 64, Então, isso precisa acabar, ou seja, as Forças Armadas, elas devem ser enquadradas na Constituição. Teve opinião sobre o comportamento do governo Lula também. Frei Beto fez uma análise geral sobre este terceiro mandato do presidente Lula. Não, eu acho que o governo está fazendo muito. Erra ainda na comunicação, porque esse muito não é conhecido suficientemente pela opinião pública brasileira. Mas houve aumento do salário, houve redução da inflação, houve a reforma tributária. Enfim, o Brasil voltou a ser respeitado no cenário internacional, mas falta uma comunicação de todos esses fatores. E eu diria também que falta um trabalho mais intenso, aproveitando toda a máquina do governo, de educação política do nosso povo. Porque nós sofremos uma deseducação política 24 horas por dia através da grande mídia e das redes digitais. Então é preciso de uma contrapartida. Essa contrapartida deveria ser monitorada pelo governo federal, pela SECOM, né, pela uma articulação entre o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, Ministério de Direitos Humanos, SECOM e Ministério da Justiça. E isso articulado pela Secretaria-Geral da Presidência, que é responsável pela articulação de governo e sociedade civil. Seria o ideal. Eu sei que as coisas não são fáceis, a máquina é pesada, mas eu temo que a gente venha de novo abrir espaço para a ascensão da direita, como aconteceu em 2018. O papo também tratou sobre a influência da igreja e das religiões como um todo no debate político, sobretudo nos frontes da resistência popular,
hoje e também na época da ditadura. Mas não tem a menor dúvida, a religião ela serve como a política, serve para libertar e serve para oprimir. Depende de como é aplicada. Você veja a própria vida de Jesus. O maior conflito que ele tem é com os religiosos do seu tempo, porque são duas visões, duas óticas distintas, antagônicas, dentro do mesmo universo religioso. Religioso e político, porque na época dele não havia sequer essa divisão moderna de religião e política, que embora nas nossas vidas elas se complementem sempre, né? Então, na época de Jesus, quem tinha o poder político tinha o poder religioso e vice-versa. Então, eu creio que a direita descobriu sempre isso, de que a religião é um fator forte de domesticação e mobilização popular. Para nós, progressistas, a religião deveria ser aquilo que foi na prática de Jesus e dos seus apóstolos, um fator de libertação e de despertar a consciência crítica. Então é preciso levar a sério um trabalho político com a esfera religiosa, evitando dois grandes riscos: a confessionalização da política, como queria o Bolsonaro, e a partidarização da religião. Mas toda a sociedade, em toda a vida de cada um de nós, religião e política é como oxigênio e hidrogênio que produzem água, não dá para separar. Como esta entrevista foi gravada bem perto da Páscoa, Frei Beto também fez uma reflexão sobre o significado da data e o simbolismo dela para o mundo cristão. Bem, deixa muito claro, nós vamos celebrar agora na Quinta-feira Santa a prisão de Jesus, na sexta-feira o assassinato de Jesus, no sábado Jesus na tumba e no domingo a ressurreição de Jesus. Todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus não morreu de hepatite na cama nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Como vários companheiros e companheiras meus durante os 21 anos de ditadura, ele foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, que era a cruz. Então é preciso resgatar esse impulso, essa energia revolucionária da proposta de Jesus para quem é cristão. Nós somos cristãos. Mas, de qualquer maneira, Jesus não veio trazer uma nova religião, ele veio trazer um novo projeto civilizatório. E isso se estende também àqueles que, inclusive, não têm fé, que são ateus, baseado em duas pernas: nas relações pessoais o amor e nas relações sociais a partilha dos bens. E por falar em simbolismo e resistência, na sequência Frei Beto fez uma projeção sobre que tipo de comportamento os movimentos populares devem ter neste momento histórico do país. Poucos movimentos têm força, como é o caso do MST. Poucos movimentos. Porque os movimentos deixaram de fazer trabalho de base, deixaram de fazer capacitação política dos seus militantes. Infelizmente, hoje, a esquerda tem uma ridícula capacidade de mobilização. Eu, pessoalmente, sugeri a alguns líderes de movimentos populares que não se fizesse a manifestação de 23 de março, deixasse para fazer no 1º de maio, que é uma data simbólica, é feriado. Sabe, todo mundo está tocado por aquela data de alguma maneira. Então, ali nós poderíamos fazer, e quem sabe até levar à Avenida Paulista mais gente que o Bolsonaro levou. Não é fácil, é um desafio muito grande. Por quê? Porque, embora a gente acredite que está fazendo aquilo que beneficia o povo, mas o povo não sabe disso porque nós deixamos de fazer trabalho de base como fazíamos nos anos 70, 80 e 90, o que levou o Lula à presidência, né? Mas largamos. Há um processo a ser bem analisado de cooptação dos movimentos populares pelas instâncias de governo dos partidos progressistas. E com isso não temos mais ocupado espaço lá na periferia, lá na favela, lá na zona rural. E a exceção são MST, MTST, um ou outro movimento, mas são raros, infelizmente.
Você tem um movimento indígena, que é muito forte, movimentos identitários, como o movimento negro, o movimento de mulheres, mas precisaria de uma articulação mais abrangente e mais amadurecida para que a gente pudesse realmente mexer com esse Brasil como fizemos no passado. O tema da unidade entre os movimentos populares também foi contemplado na entrevista. Eu acho que tem que manter a diversidade. Por exemplo, quando eu participei da fundação da Central de Movimentos Populares, a ideia não era transformar todos os movimentos de mulheres no Brasil, que são mais de 1.000, em um só. Era criar entre eles uma articulação, porque não tem sentido o movimento de mulheres do Rio Grande do Sul fazer uma manifestação em Porto Alegre sem que haja solidariedade do movimento de mulheres de Fortaleza e vice-versa. Então é preciso ter pautas comuns, é preciso ter articulações, comunicação. Isso é que está faltando, mas não só do movimento de mulheres com o negro, do movimento negro com o indígena, do movimento indígena com o sem terra. Essa seria a proposta original da Central de Movimentos Populares. É fácil? Não é fácil. Num país como o Brasil, de dimensões continentais, e ainda mais que os nossos movimentos muitas vezes não dispõem de suficientes recursos para promover essa articulação, mas isso seria fundamental no nosso país. Memória, verdade, justiça, uma bandeira histórica dos movimentos populares em relação ao período da ditadura. No papo, Frei Beto comentou sobre a importância e a possibilidade de retomar a Comissão da Verdade. Claro, deveria ser reaberta, é uma questão de honra, uma questão de respeito aos mortos e desaparecidos, também aos presos, perseguidos, etc. Deveria ser reaberto. Enquanto eu viver, eu baterei nessa tecla. Vamos restabelecer a Comissão da Verdade e é preciso chegarmos a investigar e punir os militares que promoveram os crimes hediondos durante os 21 anos de ditadura militar. O Brasil está sempre ameaçado por quarteladas porque nós não acertamos contas com o nosso passado, como fizeram o Chile, a Argentina e o Uruguai. Brasil, o Regimento Sampaio, o grupo... Futuro interrompido. Muito importante essa entrevista do Frei Beto e também o tema, de sempre relembrar o que aconteceu na ditadura militar de 64 para nunca mais se repetir. Em julho de 2022, o guarda municipal Marcelo Arruda foi assassinado quando comemorava o seu aniversário de 50 anos. O crime aconteceu após uma discussão com o bolsonarista Jorge Guaranhos, que se incomodou com o tema petista da festa de aniversário de Marcelo. Na última quinta teve início o júri popular que vai decidir a sentença de Jorge Guaranhos. Familiares e amigos de Marcelo Arruda fizeram um ato pedindo por justiça. É o que vamos acompanhar a partir de agora na reportagem de Bruno Soares. O júri popular que vai definir o futuro do bolsonarista Jorge Guaranho pelo assassinato do petista Marcelo Arruda começou nesta quinta-feira, com expectativa de se arrastar até este sábado, dia 6. A avaliação é do escritório Godoy Advocacia, que atua como assistente de acusação do réu, denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Paraná por homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. Na madrugada de 9 de julho de 2022, Jorge Guaranho invadiu uma festa particular em Foz do Iguaçu e assassinou a tiros o guarda municipal Marcelo Arruda em meio à celebração do aniversário dele de 50 anos, feito com temática petista. Aos gritos de "Aqui é Bolsonaro", o agente de segurança penal realizou 10 disparos. 4 acertaram a vítima. Guaranho está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com os advogados Daniel e Andréa Godoy, a simples leitura do conjunto probatório que compõe o processo ocupou praticamente todo o primeiro dia de julgamento. Ao Brasil de Fato, eles explicaram que, ao todo, o processo conta com mais de 3.000 laudas divididas em 6 volumes. Neste momento inicial do júri, foram lidos os relatórios e laudos produzidos pela Polícia Civil, bem como depoimentos dos envolvidos e a conclusão do inquérito.
A defesa estima que peritos e testemunhas envolvidas no caso deverão ser ouvidas ao longo deste segundo dia de julgamento, nesta sexta. Concluídas essas etapas, é que serão iniciados os debates entre defesa e acusação. O primeiro a se manifestar será o Ministério Público Paranaense, por cerca de 1h30. Em seguida, a assistência de acusação terá 30 minutos para reforçar ou trazer novos elementos condenatórios. Na sequência, será a vez da defesa de Guaranho apresentar a tese para o crime. A dinâmica vai contar ainda com a possibilidade de réplica e tréplica entre as partes. Por fim, o Conselho do Júri se reunirá para definir a sentença. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Bruno Soares em Foz do Iguaçu, no Paraná. Locução, Douglas Matos. E o Ministério Público Eleitoral emitiu na última quarta-feira um parecer favorável à cassação e inelegibilidade do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, e do seu vice, Tiago Pampolha, da União Brasil. A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro reforçou o pedido do MPE. O motivo seria o abuso de poder político e econômico, além da acusação da criação de cargos secretos envolvendo a CEPERJ, a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação da chapa do governador Cláudio Castro em manifestação assinada na última terça-feira no Rio de Janeiro. Também é alvo o vice-governador Tiago Pampolha. O órgão pediu ainda que os dois sejam declarados inelegíveis até 2030 e paguem a multa no patamar mais alto fixada pela legislação eleitoral. A ação foi iniciada por Marcelo Freixo, do PT, que na época era candidato ao governo do estado e foi derrotado no primeiro turno. A Procuradoria sustentou no Tribunal Regional Eleitoral que os políticos devem ser cassados por ilícitos eleitorais. O suposto crime envolveria o financiamento de projetos e programas da CEPERJ, que é a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos. A lista inclui as verbas destinadas a projetos da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Todas as práticas ilegais denunciadas teriam ocorrido em agosto de 2022, 2 meses antes das eleições para o governo. O parecer aponta que 226 milhões de reais de recursos públicos teriam sido desviados para a contratação de cabos eleitorais por meio do CEPERJ sem processo seletivo. O órgão público de pesquisa teria sido utilizado para contratar cerca de 27 mil pessoas, sendo que alguns eram apadrinhados políticos do governador Cláudio Castro. Os nomes não foram publicados no Diário Oficial, não apareciam em consultas públicas e alguns sacavam os salários na boca do caixa. Pelo menos 5 assessores de deputados federais receberam valores da Fundação CEPERJ, que totalizam em apenas 5 meses R$ 92 mil. A Constituição proíbe que um servidor acumule cargo, emprego ou função pública. Os projetos do CEPERJ com maior número de cargos são o Casa do Trabalhador e o Esporte Presente Rio de Janeiro, somando 15 mil funcionários. O ex-governador Antony Garotinho, do União Brasil, chegou a afirmar que Castro ofereceu a ele 520 postos de trabalho em troca de apoio político, mas a aliança não vingou. O governo do estado negou que tenha havido essa conversa. No parecer, o Ministério Público Eleitoral explicou que há provas robustas de abuso de poder político e econômico e condutas vedadas em anos de eleições. Segundo o MP, os recursos públicos foram utilizados, sob a chefia de Castro, para suprir cabos eleitorais e aliados políticos, a fim de angariar apoio para a candidatura à reeleição. No total, esses cabos estavam vinculados a 16 agremiações partidárias, e cerca de 13 delas integravam formalmente a coligação de Castro, a Rio Unido e Mais Forte. Fazem parte da coligação os partidos Avante, Democracia Cristã, MDB, PL, PMN, PP, PROS, PRTB, PSC, PTB, Podemos, Republicanos, Solidariedade e União Brasil. Em nota ao Brasil de Fato, a defesa de Cláudio Castro afirmou que, abre aspas, confia na justiça eleitoral e acredita que será respeitada a vontade de quase 5 milhões de eleitores que deram ao governador a vitória nas urnas em primeiro turno, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Thalita Pires.
E a Fiocruz disponibilizou ontem um estudo que revela a associação entre o garimpo ilegal e a contaminação por mercúrio na terra indígena Yanomami. Os impactos na saúde dos Yanomami são inegáveis, segundo os pesquisadores e os resultados divulgados. Um fator importante é que em 2022, na época em que a pesquisa foi realizada, houve a tentativa do governo Bolsonaro, por meio da FUNAI, de impedir o trabalho dos pesquisadores em uma clara manobra política em favor dos garimpos. Vamos ouvir mais detalhes sobre a situação do povo Yanomami na reportagem de Murilo Pajola. Um estudo da Fiocruz, que o governo Bolsonaro tentou sabotar, foi disponibilizado nesta quinta-feira com um resultado alarmante. O trabalho da Fundação Oswaldo Cruz revelou uma clara associação entre o garimpo ilegal e a contaminação por mercúrio na terra indígena Yanomami. A situação atinge principalmente mulheres grávidas e crianças. O médico Paulo Basta, pesquisador da Fiocruz, falou ao Brasil de Fato sobre a gravidade do caso. Nós estamos diante de uma tragédia, né? Tem outra palavra para definir essa situação. E essa tragédia ela tem diferentes impactos, né? E se estende por distintas áreas, né? Do universo da vida dos povos tradicionais. Entre os impactos estão índices alarmantes de anemia, malária e desnutrição crônica, sobretudo em gestantes e crianças. O médico explicou ainda que nos casos mais graves de exposição crônica ao metal pesado, que é tóxico, muitas vezes a mãe não consegue levar a gravidez até o final. Além disso, a criança pode nascer com deformidades congênitas, síndromes genéticas, paralisia cerebral e comprometimento da inteligência. O mercúrio, que é usado na separação do ouro, foi encontrado em 100% dos 287 indígenas examinados, com maior índice de contaminação em aldeias próximas a garimpos. O estudo que o governo Bolsonaro tentou sabotar mostrou ainda que apenas 15% das crianças Yanomami estavam com as vacinas em dia. Também aponta para desnutrição aguda em mais da metade de menores de 11 anos e anemia em 25% das crianças até 11 anos. Mais de 80% tiveram déficit de altura, o que indica desnutrição crônica. Esse foi o mesmo percentual de indígenas que tiveram contato com a malária pelo menos uma vez, com média de 3 contaminações por pessoa. Todos os indígenas testados tinham mercúrio no organismo. 84% tinham níveis de contaminação acima de 2 microgramas e quase 11% apresentaram mais de 6 microgramas. Esse índice é considerado alto e, por isso, requer atenção especial e investigação complementar. A pesquisa liderada pela Fiocruz foi realizada em outubro de 2022 com indígenas Yanomami do subgrupo Ninã. Equipes formadas por médicos, biólogos e geógrafos visitaram 9 aldeias no Alto Rio Mucajaí, uma das áreas mais afetadas pelo garimpo ilegal. Um ano antes, em outubro de 2021, os pesquisadores solicitaram autorização para ingressar na terra indígena Yanomami, mas foram barrados pela FUNAI. A justificativa do órgão indigenista foi a pandemia de Covid-19, embora a equipe integrada por 9 médicos estivesse lá justamente para atuar na área da saúde. Para o pesquisador Paulo Basta, da Fiocruz, a negativa causou indignação e frustração na equipe, que já estava mobilizada para ingressar na terra indígena Yanomami. Porque nós todos estávamos motivados, a equipe montada, estruturada, a gente já tinha comprado insumos, equipamentos, né, já estávamos no processo de marcação de passagens, né, então a gente sabe, havia uma mobilização grande por parte da nossa equipe, por parte dos parceiros, para fazer esse trabalho, né, para dar uma resposta à sociedade naquele momento, né, e isso foi uma manobra política clara, né, de sabotagem, que prejudicou, né, o nosso trabalho e inviabilizou uma avaliação daquela população naquele momento, né? Então a negativa veio em novembro de 2021 e nós conseguimos entrar no território em outubro de 2022, né? Então praticamente 12 meses depois. Segundo Paulo Basta, é possível que os dados fossem ainda mais graves se a pesquisa fosse realizada dentro do calendário original.
Atualmente, a região onde ocorreu o estudo serve como reduto de garimpeiros armados que desafiam a operação de expulsão liderada pelo governo federal desde janeiro de 2023. O Brasil de Fato procurou autocar a Associação Yanomami, que representa o povo, para comentar os resultados do estudo, mas problemas de agenda das lideranças indígenas impediram a realização da entrevista. O estudo é intitulado Impacto do Mercúrio em Áreas Protegidas e Povos da Floresta na Amazônia, uma abordagem integrada saúde-ambiente. Os trabalhos foram conduzidos pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. A iniciativa também contou com apoio do Instituto Socioambiental. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. E mais um caso de violação de direitos da população indígena tem gerado repercussão. É que os cartórios do estado do Acre simplesmente recusam ou criam dificuldades e barreiras para registrar nomes em línguas indígenas. Após denúncias, o Ministério Público Federal recomendou aos cartórios que os registros nas línguas indígenas tradicionais devem sim ser feitos. Vamos ouvir na reportagem. O Ministério Público Federal recomendou que todos os cartórios do Acre registrem indígenas recém-nascidos com nomes em suas línguas tradicionais. Em caso de recusa, o órgão deve ser acionado indicando o cartório, o funcionário responsável pela negativa e o nome da pessoa que teve o registro negado. A recomendação tem como objetivo orientar o cumprimento de normas jurídicas, mas sem peso de decisão judicial. A adoção, no entanto, pode evitar processos na justiça. O documento foi publicado depois que uma liderança indígena da etnia Runicuim denunciou que os cartórios do estado têm dificultado o registro com os nomes tradicionais. As informações foram confirmadas pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Acre por meio de relatos de indígenas dos municípios de Assis Brasil, Feijó e Tarauacá. Agora, os cartórios têm até dia 10 para informar as providências adotadas para cumprir a recomendação. As medidas devem também ser enviadas às coordenações regionais da FUNAI no Acre, a Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá e a Federação do Povo Runicuim do Estado. Na recomendação, o MPF destaca que a Constituição Federal garante aos povos indígenas o direito a organizações sociais e aos seus costumes, línguas, crenças, tradições e cultura. Também afirmou que a recusa pode caracterizar discriminação de etnia, costumes e crenças, o que configura crime de racismo. O Ministério Público também cita a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, incorporada ao sistema jurídico brasileiro. O texto da OIT garante o direito de autodeterminação dos povos e enfatiza a obrigação do Estado em adotar medidas de proteção às populações tradicionais. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, locução Murilo Pajola. E sobre a pauta ambiental e mudanças climáticas, o Brasil tem conseguido apresentar uma diminuição significativa nos níveis de desmatamento. Mas, infelizmente, quando falamos de um contexto global, essa diminuição é neutralizada por conta da alta taxa de desmatamento que ocorre em outros países do mundo. Mesmo no Brasil, a queda no desmatamento está concentrada na Amazônia, enquanto que em outros biomas, como o Cerrado e a Mata Atlântica, os níveis de perda da cobertura florestal também são altos. É o que aponta a reportagem de Murilo Pajola. A Global Forest Watch, que monitora o desmatamento de florestas em tempo real com imagens de satélite, constatou redução significativa do desmatamento no Brasil em 2023. O mesmo foi observado na Colômbia. Os dados colhidos pela plataforma apontam a eficácia do engajamento de líderes governamentais e da execução de políticas públicas fortes de preservação ambiental. Apesar do progresso, a organização declarou que o mundo está longe de cumprir as metas de preservação dos biomas para 2030. Além disso, a Global Forest Watch demonstrou que os trópicos perderam uma área equivalente a 10 campos de futebol por minuto
em 2023. O Brasil e a Colômbia são apontados como exceções positivas. Por outro lado, as taxas de desmatamento em países como Bolívia, Laos, Nicarágua e Canadá são consideradas alarmantes. A análise foi divulgada nesta quinta-feira com base em dados da Universidade de Maryland e disponibilizados pela plataforma internacional. A Global Forest Watch foi fundada pelo World Resources Institute, uma ONG ambientalista dos Estados Unidos. No Brasil, a organização lembrou que a queda da perda florestal foi mais evidente na Amazônia, enquanto o Cerrado e o Pantanal têm sido cada vez mais devastados. A gerência do Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura da ONG no Brasil disse que está orgulhosa do progresso considerado marcante, especialmente na Amazônia. Os dados divulgados pela Global Forest Watch indicam ainda a redução de 39% no desmatamento da floresta primária na Amazônia em 2023, em comparação com 2022. Já o Cerrado teve um aumento de 6% na perda de cobertura arbórea nesse período, e o Pantanal teve um pico de perda florestal em 2023 devido a incêndios. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro, que declarou o abandono da exploração de petróleo no país, a perda de floresta primária foi reduzida pela metade. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Em Pernambuco, bem lá no finalzinho de março, houve a 3ª edição da Feira Estadual da Agricultura Familiar. O evento reuniu camponeses de todos os lugares do estado para celebrar a biodiversidade da produção agroecológica. Por lá, teve destaque também o papel das mulheres na produção e geração de renda. Quem foi lá conferir tudo foi o meu colega Rodolfo Rodrigo. A Rua do Bom Jesus, que fica no centro do Recife, já é famosa por sua beleza histórica. E nos dias 21 e 22 de março, ela se tornou vitrine da agricultura familiar de Pernambuco. Foi a 3ª edição da Feira da Agricultura Familiar, que reuniu mais de 100 agricultores e agricultoras familiares de todo o estado num evento que teve dança, oficinas formativas e uma diversidade da produção agroecológica de Pernambuco. O encontro foi realizado pela FETAP e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. De acordo com Cícera Nunes, presidenta da FETAP, a feira é uma oportunidade de mostrar a importância de ter uma boa alimentação na mesa e um lembrete para políticas públicas. Tem sido fundamental uma feira dessa para que a sociedade tenha esse acesso e que a gente possa lutar por políticas públicas de todas as pessoas em nosso estado de Pernambuco se alimentar bem, para ter saúde, para estar bem, de saúde com toda a sua família e ter um futuro melhor, porque a agricultura familiar, ela, além de cuidar de uma boa alimentação e uma boa produção do alimento, cuida também da nossa natureza, cuida também da água, e aí essas questões de ser um produto agroecológico envolve também todo esse aspecto humano, da natureza, o aspecto de gênero e a não violência aí contra as mulheres e a questão de gênero também a gente considera. Então é uma questão também de respeito, é uma questão também de amor, de carinho com o todo na nossa mãe terra. Por isso, da importância de termos essas feiras todos os dias, de termos esse produto, todas as pessoas acessando todos os dias para viver bem e para viver uma vida feliz com amor. Aqui no estado, a agricultura familiar é responsável por 70% do consumo que chega à mesa da população. Mais de 230 mil famílias movimentam uma média de 700 milhões de reais mensalmente. Na feira, mais de 100 agricultores e agricultoras familiares puderam expor suas produções e gerar renda, como o Petrônio Pereira, que é agricultor familiar e engenheiro agrônomo de Oricuri, no sertão do estado. Desde 2001 que eu sou apicultor e participei de uma capacitação, o qual me motivou a participá-lo. E hoje minha renda ela vem especificamente da apicultura. Pessoas têm o maior prazer em saber que aquele produto que você está comprando justamente daquela pessoa, né, do produtor, diretamente, né? E tira de lado, como se diz, a forma de digamos assim, um produto que é mais industrializado, um produto que não é
manipulado. Então, um produto direto é um produto original, como se diz, e sem contar que todos os produtos que estão aqui expostos nessa feira são produtos livres de qualquer químico, né, de qualquer contaminação. Muitas agricultoras também expuseram suas produções na feira estadual, driblando o machismo e reforçando o protagonismo feminino na agricultura familiar e na geração de renda. É o caso da agricultora Sandra Reis, de Rio Formoso. Muito importante, né? E principalmente para nós mulheres, né? Que, assim, sempre estamos nessa luta, a questão da apicultura mesmo. A gente, esse trabalho da apicultura. Fazemos também o óleo de coco, a pasta do caju, a farinha de mandioca, né? Esse trabalho é muito importante para nós. Essa questão mesmo de você chegar, de expor seu produto, né? Saber que é um produto livre de agrotóxico, né? Que é um produto totalmente limpo, assim, totalmente massa. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodolfo Rodrigo, Fátima Pereira. E uma belíssima novidade, quem acompanha o Brasil de Fato agora vai poder ter acesso a publicações do jornal Tiempo, lá da Argentina, no site do próprio BDF. O Tiempo argentino é uma produção jornalística de viés popular feita desde 2016 por uma cooperativa de trabalhadores da Argentina. Essa iniciativa pretende não apenas trocar conteúdos jornalísticos entre os dois veículos, mas também fortalecer o jornalismo comprometido com uma perspectiva popular de temas como direitos humanos, meio ambiente, educação, cultura e, claro, outras pautas. Quem conta mais sobre essa novidade pra gente é o repórter Leandro Melito. O Brasil de Fato iniciou uma colaboração com o jornal Tiempo Argentino, publicação de alcance nacional e mantida por uma cooperativa de trabalhadores na Argentina desde 2016. Além de jornal impresso dominical e site diário de notícias, o Tiempo mantém um programa de rádio e produções audiovisuais e de redes sociais. Com a parceria, o Brasil de Fato passa a publicar matérias produzidas pelo jornal argentino que compartilha princípios editoriais, jornalísticos com um viés popular. No mesmo sentido, as matérias produzidas no Brasil passam a ser publicadas também na Argentina. Além da troca de conteúdos, a parceria também prevê a colaboração em reportagens especiais, aliando a experiência de cada veículo e presença geográfica nos países. Malena Wiener, atual presidenta do Tiempo Argentino, destaca a importância da parceria no contexto de cortes do governo ultraliberal de Javier Milei. O interesse maior de todo meio autogestionado é poder continuar crescendo. Nesse sentido, a aliança com um veículo do Brasil cumpre esse objetivo, nos orgulha e nos permite pensar em expandirmos a circulação a leitores brasileiros por meio do Brasil de Fato. São dois países importantíssimos para a região e com processos políticos antagônicos neste momento histórico. Com jornalismo feito por trabalhadores para trabalhadores, a linha editorial do Tiempo reflete necessidades da classe. A ideia é compartilhar os conflitos a partir deste olhar e por meio de uma agenda comprometida com os direitos humanos, as discussões de gênero e o meio ambiente. Também são destaques as pautas de economia popular, solidária e cooperativa, além de cultura e esportes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leandro Melito. E o nosso assunto agora é saúde pública. Mais de 7 estados brasileiros apresentaram uma tendência de queda nos casos de dengue nos últimos dias. Mas por mais que possa parecer um cenário positivo, outros estados continuam apresentando aumento de casos da doença. E o alerta do Ministério da Saúde é para que as ações de prevenção, como a vacina, continuem. Para a infectologista Juliana Salles, ainda é cedo para comemorar. Quem conversou com ela foi Luana Ibelli, apresentadora do programa Central do Brasil. Vamos ouvir. Agora a gente fala sobre dengue, essa doença que tem preocupado tantos de nós brasileiros. A situação realmente é crítica, com mais de 2 milhões de infecções só nesse ano de 2024. Mas também está acontecendo muita desinformação e tem muita notícia falsa circulando, o que dificulta o combate à doença. Para comentar tudo isso, eu converso agora com a médica infectologista Juliana Salles. Juliana, é um prazer te receber aqui no Central do Brasil. Prazer, Luana.
Juliana, na semana passada, o número de casos de dengue caiu mais de 80% quando comparado à semana que teve pico de infecções, que foi ali entre 25 de fevereiro e 2 de março. O que explica essa queda? E mais do que isso, a gente já pode comemorar esses resultados? Esses números, na verdade? Nós ainda não podemos comemorar porque muitos municípios com alta taxa de habitantes, como aqui em São Paulo, que é minha região de residência, ainda tem um número elevado de casos e ainda tem descontrole dos focos. Mas esses números também representam o controle dos focos e o uso da vacina, né, que evita a letalidade e evita aí a evolução para internação e casos graves dos locais onde está sendo realizada a vacinação de forma adequada. Mas em muitos outros locais, como por exemplo o próprio município de São Paulo, ainda está atrasado na questão da vacinação e ainda vai começar a estratégia de vacinação. Então ainda não temos comemorar, são praticamente são quase 1.000 óbitos, né, com mais de 1.500 também em investigação. Então ainda estamos numa fase de pico dessa epidemia. Pois é, agora a campanha contra a dengue, além de toda essa dificuldade natural já da epidemia, tem enfrentado também fake news. Algumas semanas atrás, só para a gente dar um exemplo, relembrar aí o pessoal de casa, um deputado bolsonarista fez um post que foi amplamente divulgado nas redes sociais, dizendo que a dengue estava matando 25 mil pessoas por dia. O Ministério da Saúde já desmentiu, mas é sempre bom reforçar, né, Juliana, qual é a dimensão real dos números da dengue atualmente e o quanto eles preocupam. Sim, claro. Existem, inclusive, esses dados que eu citei agora são baseados na sala de situação do Ministério da Saúde, né, baseado, inclusive, nas notificações que nós, profissionais de saúde, fazemos dos possíveis óbitos, dos casos confirmados, dos casos suspeitos que a gente notifica. E vale aqui ressaltar que a vacinação utilizada pelo Ministério da Saúde é sobre uma vacina que é dengue com um vírus vivo atenuado, é uma vacina segura, que tem seus efeitos comprovados principalmente nos subgrupos que mais causaram dengue aí nos últimos anos, que é o subgrupo 1 e 2, que ela tem uma eficácia que chega até 80% aí de prevenção, principalmente de gravidade do caso e de internação, né? E que ela tem algumas restrições, como por exemplo, né, como ela é um vírus vivo atenuado, não pode ser utilizado aí em gestantes e em população imunossuprimida, com algumas doenças de base que são detectadas aí quando a pessoa procura o esquema da vacinação. Mas, né, ela é uma vacina segura e ela tem sido usada agora esse ano, é uma vacina que tem um desenvolvimento mais longo aí do que a própria vacina do Covid, né, ela já tinha os estudos antes da era Covid, né, então ela é uma vacina que está sendo nessa estratégia utilizada com bastante segurança. Então, é uma estratégia segura, aonde está sendo utilizada, ela tem ajudado justamente no controle da gravidade dos casos, e é extremamente importante que toda a população, né, se utilize aí dos sistemas de saúde para ir atrás dessa vacina agora no sistema público, né, onde ela foi redirecionada. Juliana, a rede particular, ela também está oferecendo vacina contra a dengue. Como que funciona isso? Porque hoje a gente tem um público prioritário, né? Que é o público entre 10 e 14 anos, que é o mais afetado aí por internações. Se eu estiver errada, você pode me corrigir, por favor. Então, queria saber se outras pessoas também devem se preocupar, né? Como que anda aí para a população também ficar ligada, né? De todas as idades do que ela pode fazer no caso da vacina. Então, existem estratégias diferenciadas de acordo com o coeficiente de incidência dos casos, né? Os casos estão aí prioritários aqui no Centro-Oeste, nos estados do Sul, alguns estados do Nordeste, né? E é importante ressaltar que cada município e estado tem sua estratégia específica. Vários deles tinham começado aí com a estratégia de 10 a 14 anos, alguns liberaram aí justamente pela falta de vacinação dessa faixa etária, a vacinação entre 4 e 60 anos, mas, vou dar um exemplo, aqui em São Paulo a estratégia nem começou ainda, né? O município de São Paulo está atrasado nessa estratégia e vai começar vacinando as crianças de 10 a 14 anos nas escolas, que também é uma possibilidade, né? Principalmente nos bairros onde a incidência de casos está mais elevada, né? E é importante ressaltar que, né, a vacina aliada, né, às estratégias de controle do vetor que são aplicadas pelo Sistema Único de Saúde através dos agentes de endemias são estruturas que são aliadas aí e vão fazer o controle tanto dos focos de dengue, que é extremamente importante,
né, os focos do mosquito, os focos de reprodução do mosquito, né, quanto ali atacar os casos e as possíveis gravidades aí, porque o sistema fica hiperinsuflado com a quantidade de internações e os pacientes que não conseguem se hidratar, né, o ponto mais relevante aí dos casos de dengue é justamente a hidratação. E é nesses pacientes que não conseguem se hidratar adequadamente, né, que evoluem com maior gravidade, é onde acontece aí esses casos e a gente precisa ficar atento aos sinais de alarme. Mas agora, Juliana, sobre as ações aí de prevenção que você bem citou, muita gente tem comentado sobre a distribuição de repelentes pela rede pública, no caso. Você acha que esse seria um tipo de ação efetiva e que outras ações, além das que você já citou, poderiam ser feitas pelo governo, né? Além das que já existem, o que mais que a gente poderia fazer para realmente sair dessa situação tão preocupante que a gente está vivendo? Para prevenir os casos de dengue, existem 2 tipos de ação, as ações individuais e as ações aí coletivas no âmbito da saúde pública. As ações individuais, aí o repelente, né, o uso de telas, o controle de foco domiciliar, né, o controle de água parada e a reprodução das larvas são importantes, mas, né, para uma estrutura do sistema público de saúde, também são extremamente importantes a atuação dos agentes de endemia nos controles de focos que estão para além dos focos comunitários aí, individuais, as suas casas, apartamentos, etc., né, que são justamente o controle de focos naquelas áreas que a gente tem pouco acesso. E existem larvicidas e produtos, né, que são utilizados, né, inclusive produtos para evitar a reprodução desse mosquito nos ambientes de uso comum, né, e a gente chegou num patamar que existe hoje justamente por conta da desurbanização, da falta de saneamento, e esses focos também são extremamente importantes, eles têm a ação da saúde pública. Isso depende dos profissionais de saúde e rede de estrutura pública adequadamente montada. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, existe um déficit de agentes de endemia, nós teríamos estrutura para ter pelo menos o dobro de agentes de endemias, que são trabalhadores e servidores municipais, né, e hoje nós não temos essa completude do quadro de profissionais, né, e a partir daí existe um déficit também nessas estratégias. Por exemplo, ano passado, quando já teve o início dos casos de dengue aqui no município, no estado de São Paulo, houve um retardamento, né, uma compra de estruturas que matam o mosquito, né, com a presença de fungo, com um atraso muito grande e com um valor também muito alto, sem condições de profissionais de número suficiente para atender a manutenção dessas estruturas. Então, existe toda uma estratégia... Juliana, precisa ser uma estratégia integrada, né? Não só da população, mas pelo que eu entendi da sua fala, também do governo. Peço desculpa aí pela interrupção, só porque a gente tem o tempo aqui do nosso jornal, mas eu te agradeço por todas essas informações e reforçamos a atenção à população para fazer todas as medidas aí que a gente pode fazer individualmente e cobrar o poder público que faça também a sua parte para a gente sair dessa em breve. Obrigada, Juliana. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Luana. Nós conversamos com a médica infectologista Juliana Salles. Bom, e para fechar o programa dessa sexta-feira naquele clima de sextou com notícia boa, vamos falar da homenagem que os filhos de Moraes Moreira prepararam para o pai. Davi Moraes e Maria Cecília Moraes lançaram este ano o disco Moraes é Frevo, que traz um repertório carnavalesco com interpretações de clássicos de Moraes Moreira, que expressam também o amor do músico e compositor baiano pelo estado de Pernambuco. Olha, esse disco tá maravilhoso e você ouve agora na voz de Kaique Santos. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Chegou a hora dessa gente brasileira mostrar seu valor. Baiano de Ituaçu, Antônio Carlos Moraes Pires, mais conhecido como Moraes Moreira, fez sucesso primeiro com o grupo Novos Baianos. Ele e demais músicos da banda foram responsáveis pela produção e interpretação de canções que bombaram e se tornaram clássicos no Brasil, como A Menina Dança, e Preta Pretinha. Davi Moraes, músico e filho de Moraes Moreira, relembra características musicais do grupo que o pai integrou. Os Novos Baianos já tinham uma fusão
muito forte de ritmos da diversidade brasileira, né? Você vê que ali tinha um grupo de chorinho, de samba, ao mesmo tempo que era uma banda pesada de rock, e assim, eles não tomavam conhecimento de briga da guitarra elétrica com a bossa nova, com não sei o que. Eles, na verdade, a natureza deles era juntar tudo isso. O carnaval em cada esquina do seu coração. Mas foi com o frevo e no carnaval que Moraes Moreira carimbou sua marca, já em carreira solo a partir de 1975. Nesta fase da carreira do cantor se destacam músicas como Pombo Correio, Fuba do mundo, se preciso for, e Vassourinha Elétrica. vai, vassourinha. A jornalista Patrícia Palumbo, especializada em música, elogia o trabalho de Moraes Moreira em carreira solo. Grande melodista, grande compositor, um cara que teve grandes parceiros também como letristas. Ele deixou um trabalho lindo. Tem uma canção que eu adoro especialmente, que é o Sintonia, que até foi refeita agora, né, com essa orquestra reunida pelo Pupilo, que é uma canção que fala do rádio. Então, o Moraes também faz parte de uma geração formada pelo rádio. Escute essa canção que é pra tocar no rádio. Na voz de Céu, Sintonia é uma das músicas que voltam agora em novas versões no álbum Moraes é Frevo, em homenagem ao cantor. A obra é uma iniciativa dos filhos de Moraes Moreira e conta com produção e arranjos do músico Pupilo, que fez parte do Nação Zumbi. A ideia começou a ser desenvolvida durante turnês que Davi fazia com Pupilo. A gente começou meio fazendo da estrada. Tinha escritório na estrada, no hotel, tinha escritório em casa, a gente ali começando a chamar os convidados, escolhendo o repertório, chamando os maestros para os arranjos. Foi uma correria danada que a gente tinha que lançar isso antes do carnaval e deu certo, assim, magicamente, com a entrega de todos. Quando a gente chegava com a ideia, todo mundo se emocionava muito e teve uma entrega muito grande para que tudo acontecesse dessa forma tão bonita aí. A Orquestra Frevo do Mundo dá suporte para todo o álbum, que tem ainda participações de Lenine, Criolo, Maria Rita, Agnes Nunes, Luiz Caldas, entre outros. Davi conta que foi fácil combinar a participação com os cantores convidados. A gente quis trazer músicas que precisavam ser trazidas de volta, com uma música que abre o disco, Pernambuco Meu, que é uma música linda em homenagem a Recife. Meu pai com Paulo Leminski, né, que era um grande parceiro. E aí, Lenine, eu pensava de cara, tem que ser Lenine nessa. Lenine arrebentou, né, cara? Ele, quando ouviu a música, quando eu mandei pra ele a música, ele já entendeu tudo. Ele ficou muito emocionado também gravando. O que é que há, meu bem, o que haverá? Moraes Moreira é apontado por críticos como o primeiro cantor de trio elétrico do Brasil. Um dos responsáveis por experimentar a guitarra no frevo, gerando o ritmo frevo trieletrizado, ele já foi nomeado Cidadão do Frevo em Recife, um símbolo da diversidade brasileira, relembrado agora pela nova geração. Patrícia Palumbo celebra a diversidade da música brasileira e ressalta a grande contribuição de Moraes e a ideia agora de homenageá-lo dessa forma. Eu acho bacana a gente lembrar aqui que Pupilo, né, é um cara que está trabalhando aí em produção, em direção musical, de muita coisa importante. E ele fazer esse trabalho agora me mostra, ele, Davi Moraes, né, que é um herdeiro direto do Moraes, toca lindamente, a guitarra do Davi é um negócio impressionante. Acho que isso mostra que, de fato, a música brasileira só se beneficia desse tipo de artista, com esse tipo de artista, sabe? Que tem essa consideração com o que já foi feito. Esse repertório que o Pupilo traz é um repertório de festa, um repertório de alegria, um repertório que reverencia a cultura brasileira e, portanto, o povo brasileiro, a vida brasileira, o Brasil em si. Fagulhas, pontas de agulhas, brilhando estrelas de São João. De São Paulo, com contribuição de Lucas Weber, Kaique Santos para a Rádio Brasil de Fato. Que papo é esse? Que papo é esse? E é nesse clima, nessa alegria de relembrar o repertório de Moraes Moreira que a gente termina a edição dessa sexta-feira do Bem Viver. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a sua audiência e também a parceria desses veículos que estão com a gente diariamente, espalhando a boa prosa sobre o bem viver
por todo o Brasil. Mas olha, o Bem Viver também fica disponível como podcast, dá para ouvir lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, quando e onde você quiser. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Denise Salomão. A edição e produção é de Douglas Matos, Rodrigo Gomes e Mariana Lemos. Trabalhos técnicos com Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.